Olá a todos, eu me chamo Ian Freitas de Souza, sou professor de História, e na nossa aula de hoje vamos falar um pouco sobre a República Brasileira no contexto da ditadura civil-militar. E aí, para iniciarmos, eu queria discutir um pouco sobre o conceito de ditadura. Nos dias de hoje é comum a gente ouvir falar revolução, ditadura, ditadura civil-militar. E aí eu adianto que o conceito que nós utilizaremos na nossa aula é o de ditadura civil-militar. Nós entendemos na história que a ditadura não se sustentaria sem apoio de uma parcela muito grande da sociedade civil. E aí a gente pode pensar personagens como a própria classe média, que será importante para o desenrolar da ditadura civil-militar nos seus 21 anos, o apoio de alguns setores tecnocratas, algumas instituições religiosas, então, no geral, o apoio de uma parcela da sociedade civil. Então, por isso, utilizamos o conceito de ditadura civil-militar, militares e também um apoio da sociedade civil. Ao mesmo tempo, a gente busca com essa aula poder refletir sobre os fatores que contribuíram para o golpe militar e também a implantação da ditadura, também analisar as estruturas políticas, sociais, econômicas e culturais no Brasil durante o regime militar e, ao mesmo tempo, compreender os elementos que constituíram esse aparelho de repressão militar no contexto dessa ditadura, reconhecer a luta dos vários segmentos da sociedade em forma de resistência a essa repressão e, ao mesmo tempo, também refletir sobre a importância do reconhecimento da cidadania como uma forma de garantir a dignidade humana. Iniciamos aqui nosso debate refletindo também sobre o conceito de república. E aqui entendemos que a república que se constituiu no Brasil em 1889, em 15 de novembro, passou por várias transformações. Nós tivemos aí uma república oligárquica, ou seja, cada tempo na história do Brasil refletiu como foi compreendida essa república. E na ditadura civil-militar também ela vai ter características próprias. O século XX é um período marcado com um período muito curto do que a gente entende da sua forma máxima de expressão, que era uma república democrática. E a ditadura ela vem para derrubar de vez esse conceito do que seria essa república, ou seja, seus representantes, o povo, que elege um chefe de Estado para representação por tempo determinado. E aí a gente já toca em um conceito-chave de que esses 21 anos de ditadura que perduraram de 64 até 1985 representou a não existência dessa eleição direta, ou seja, o povo, a sociedade não tinham como escolher os seus representantes. E o chefe de Estado, ele é chamado geralmente de presidente da República e normalmente a sua eleição é dada através do voto livre e secreto, e entendemos aí que o voto não acontecia. E aí, pessoal, é interessante também nós pensarmos a nossa realidade hoje enquanto estudantes. Durante a ditadura, a educação básica, o chamado segundo grau, também foi utilizado como ferramenta ideológica. Hoje, no presente, nós vivemos um período de universalização do ensino superior, onde existem mais vagas, e que nós, depois que sairmos dessa educação básica, do ensino médio principalmente, a gente pode alargar os horizontes, pensar principalmente em cursar a universidade ou ingressar diretamente no mercado de trabalho, porque vocês recebem também não só a educação básica, mas uma formação técnica. Só que isso foi usado como ferramenta ideológica. O discurso lá na década de 70 era de que as escolas não deviam mais se preocupar na preparação dos estudantes para o ensino superior, porque isso não dava resultado. A ideia era que focasse nos cursos técnicos para que esse corpo, esse exército de pessoas, muito mais importante do que esse avanço intelectual ou ter acesso ao ensino superior. Quando, na verdade, hoje a gente trabalha muito na dinâmica de pensar que a gente precisa ter as nossas escolhas e que quem quiser optar por se inserir no ensino superior ou ir diretamente para o mercado de trabalho, tenham ambas as oportunidades, tanto para o mercado de trabalho quanto para o acesso a essa educação superior. E antes de aprofundarmos melhor sobre basicamente o que vai ser essa ditadura, a gente precisa refletir também sobre o desenrolar dos eventos políticos, sociais, econômicos e também culturais que vão estar acontecendo no Brasil na década de 60, mas não só no Brasil, como também no mundo. A gente tem um evento muito importante aí, um movimento, na verdade, muito importante, que será a Jovem Guarda. A Jovem Guarda trazendo aí os elementos do rock, que vão ultrapassar o entendimento de que vai ser apenas um gênero musical, mas também vai representar uma mudança social, forma de viver, a pregação da liberdade, e isso vai embalar
basicamente a vida cultural e também terá reflexos sociais e políticos na juventude que existia no Brasil na década de 60, que serão influenciados também por outros movimentos mundiais, como os próprios Beatles, que vão estar influenciando também essa cultura de massa. Ao mesmo tempo, a gente vai ter transformações na própria Igreja Católica, a existência agora do Concílio Vaticano II, que vai permitir, por exemplo, que os cultos religiosos eles sejam ministrados em língua portuguesa, ao mesmo tempo que as figuras representantes da Igreja Católica vão começar também a ter um discurso mais progressista, envoltos a elementos sociais, principalmente aqui na América Latina. Na década de 60, a gente tem a inauguração da TV Globo, e ela, assim como outras agências, outras empresas, outras instituições com esse caráter de informação serão responsáveis também pela disseminação de informações que serão importantíssimas para esse contexto e por esse perdurar da ditadura civil-militar. Alguns serão abertamente apoiadores dessa ditadura, outros serão mais sutis e alguns se mostrarão com resistência. E a TV Globo, recentemente, alguns anos atrás, ela se desculpou, pediu perdão à sociedade brasileira em detrimento ao seu apoio por um tempo a essa ditadura civil-militar. É preciso destacar também coisas interessantíssimas aqui, na década de 60 também, que o Cascão, personagem aí do Maurício Souza, vai tomar banho pela primeira vez, mas contra a vontade do próprio criador do personagem. Ele vai dizer que na década de 60 não existiam leis específicas para tratar sobre essa seguridade dos personagens, ao mesmo tempo que ele foi pego de surpresa quando ele viu uma propaganda de chuveiro mostrando o Cascão tomando banho. E aí, lá em 1962, o Brasil também vai ter a sua segunda vitória como campeão mundial pela segunda vez da Copa do Mundo. Isso vai ser muito significante porque o elemento do futebol, assim como outros elementos culturais, serão usados também como uma forma de representação, ao mesmo tempo de mostrar como o sucesso da ditadura estavam sendo reverberados em outras instâncias. Na década de 60 também que nós temos Brasília se tornando, de fato, a nova capital do país. Isso vai se dar também porque o primeiro presidente que vai substituir o JK, responsável por esse projeto da construção de Brasília, vai ser o Jânio Quadros. E aí nós temos o Jânio Quadros sucedendo esse Juscelino Kubitschek. O Jânio Quadros, ele tinha um perfil conservador, e, ao mesmo tempo, esse perfil conservador ele era demonstrado por algumas atitudes que ele tinha tomado. Durante o início, logo da sua gestão, ele proibiu o uso de biquínis, também proibiu a briga de galos, não que isso seja correto. Ao mesmo tempo que essa postura conservadora vai ser muito criticada, principalmente por uma ala conservadora. E isso é um pouco engraçado. Por quê? Fora do Brasil, ele vai criar alianças e relações, como, por exemplo, ele vai condecorar o Che Guevara, e a gente precisa pontuar que a gente está vivendo um contexto de Guerra Fria, dessa disputa fervorosa entre a União Soviética e os Estados Unidos, levando para o mundo as suas concepções ideológicas. E esse presidente, o Jânio Quadros, ele tinha essa postura conservadora, mas criou alianças com setores da esquerda e progressistas também. Uma outra coisa que ele vai fazer, que vai ser importante também para ele começar a ter essa perseguição, do apoio dessa ala conservadora brasileira, da sociedade, da parte da sociedade conservadora, é que ele vai apoiar os movimentos de independência das colônias portuguesas lá no continente africano. Isso, 7 meses depois, em agosto, na verdade, de 61, ele renuncia ao seu cargo e ele basicamente diz que existiam forças contra ele, e isso nunca ficou explícito para a gente até hoje, basicamente sobre o que ele dizia, mas a gente pode interpretar pelo contexto social, político, econômico e cultural do Brasil naquele momento, que era basicamente esse contexto de que um futuro bem próximo a gente estaria aí experimentando a ditadura civil-militar que vai se consagrar no dia 1º de abril de 64. O Jango assumindo o poder logo depois da renúncia do Jânio Quadros, é um contexto também, nessa década de... Logo em seguida, o Jango também. E essas lutas operárias, elas chegaram ao auge com a criação de uma única frente de luta sindical. Em 61, a gente tem 180 greves, em 1962 foram 184 greves,
E isso só no estado de São Paulo, que mostrava essa inflamação e descontentamento de setores populares contra as políticas que estavam sendo estabelecidas, principalmente pensando as questões trabalhistas. Em 62, a gente tem algo muito importante sendo aprovado, que é o Estatuto do Trabalhador Rural, e esse Estatuto do Trabalhador Rural significava um grande avanço para esses trabalhadores rurais, principalmente no quesito do reconhecimento desse trabalhador, como cidadão. E nesse momento também cogitava-se cada vez mais a necessidade de uma reforma agrária, principalmente entre os setores ligados à presidência de Jango. Esse discurso de reforma agrária, inclusive, vai ser o estopim para poder fazer com que acontecesse esse golpe em 64. Então, o João Goulart, ele apresenta também a nação, a sociedade brasileira naquele momento, o plano trienal, que pretendia, por meio de cortes de gastos públicos, a realização de reformas de base, reduzir também a inflação e as desigualdades sociais, e aí a sociedade se aproxima do modelo americano de vida através do consumo, mas, em contrapartida, o governo se mostrava com tendências cada vez mais socialistas, e isso voltava a criar um descontentamento muito grande contra uma parcela grande também dessa sociedade que era contra a esse tipo de ideologia, né, vinculadas ao socialismo, às questões da reforma agrária e essas reformas de base no geral. Lá em 1963, vai ser realizado um plebiscito popular que vota a favor da volta ao presidencialismo. Até então, tínhamos experimentado anos de parlamentarismo. Também há o aumento da oposição ao governo, a população exige cada vez mais que o Jango faça as reformas, mas sem apoio político. E o presidente, sem esse apoio político, ele não conseguiria levar essas reformas adiante. Como eu disse, o estopim vai ser com um discurso do Jânio, que é a conjugação desses fatores que terminaria por conduzir o nacionalismo reformista de João Goulart, o Jango. E esse estopim aconteceu em março de 1964, quando o Jango, após um discurso bem inflamado no Rio de Janeiro, determinou as reformas agrárias e a nacionalização das refinarias estrangeiras de petróleo. E em 31 de março, os militares eles iniciaram a tomada do poder, e no dia 2 de abril, o presidente João Goulart partiu de Brasília para Porto Alegre. E a gente vai assistir um pouco desse vídeo do que seria esse discurso do João Goulart, prometendo essas reformas de base para o Brasil. Trabalhadores do campo já poderão, então, ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra fértil para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí, então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até que ele trabalha para o dono da terra que ele aluga, ou para o dono da terra que ele entrega sua produção. Com o alto testemunho da nação, com a solidariedade do povo, reunido na praça, que só o povo pertence, o governo, que é também o povo, e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. O que nós temos? Temos o próprio discurso do Jango prometendo essas reformas de base, ao mesmo tempo que esse vai ser o estopim, como a gente tinha citado anteriormente, e serão várias justificativas que vão tentar explicar o porquê de um golpe no Brasil naquele momento. O lema da nossa bandeira está ali, ordem e progresso, e esse
seria também um lema que vai ser utilizado por esses militares que vão dar o golpe em abril de 64, de que o Brasil precisava de ordem, não se aceitava um presidente que tomasse essas medidas, porque estaria abrindo o Brasil também para a presença de baderneiros, que seriam os próprios comunistas, e de que ter, inclusive, um presidente que tomasse essas reformas, se instalaria futuramente esse caos no Brasil. Então, uma das justificativas também seria essa de que a proposta desse golpe era para varrer o perigo comunista, toda a bagunça, toda a falta de ordem, para que o Brasil continuasse tendo esse progresso, e o progresso significaria o avanço de muitas estruturas, né? Uma consolidação política, econômica, um futuro mais industrializado para o país, ao mesmo tempo que a gente precisa pensar no conceito religioso, né? No setor religioso também. O comunismo, para muitos, significaria também um perigo ao ateísmo. Isso aí é fundamentado em algumas interpretações dos escritos de Karl Marx, de que a religião é o ópio do povo, e a Igreja Católica, os setores conservadores, uma ala muito grande dessa Igreja Católica, entendia que a instalação do comunismo seguiria também, consequentemente, para ferir os princípios tradicionais de família, de crer em Deus. Então, tudo isso vai ser levado em conta como justificativa para se dar um golpe, mas quando, na verdade, era algo premeditado, e esse contexto ele foi favorável para aquele momento. Vai acontecer no dia 19 de março, que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e aqui a gente está falando propriamente desses princípios: Deus, família, liberdade, e também de varrer esse perigo comunista. Essa marcha ela contou com a participação de cerca de 500 mil pessoas, que é uma parcela da população tida como expressiva para aquele momento, e tinha uma quantidade muito grande de mulheres, principalmente, e a marcha manifestou o temor que as pessoas tinham pela suposta ameaça comunista e também defendeu a realização de um golpe pelos militares. Então, religião e política é altamente atrelado. A gente precisa pensar também que outros setores, quando a gente fala sobre a participação dos tecnocratas. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, o grupo Votorantim, que em 64 tinha esse lema e colocou em um dos panfletos ainda de apoio a esse golpe que, em 1500, descoberta mata, selva e nada. 400 anos se passam. Quanto custou para o país começar a crescer? Pense, brasileiro, do nada se fez 80 milhões. A selva foi cortada, ao som selvagem uniu-se o canto do boiadeiro da roça, do moinho da água, do pilão, do bumbum socando arroz, socando café, e um dia o que se fez faltava e criou-se a indústria. Pense, brasileiro, do nada fez-se uma nação. Pense e ajude a paz. Brasileiro 64 é o Brasil e depende de você. Grupo Votorantim, expressamente apoiando o golpe em 64. A gente tem muitos outros personagens, como eu citei anteriormente, a própria TV Globo, a revista Veja, mas também a Companhia de Gás, Ultragás, apoiando o golpe de 64. O golpe militar de 64, ele aconteceu basicamente, esse movimento todo, em 31 de março de 64, um golpe militar que foi deflagrado contra o governo legalmente construído de Jango, e João Goulart, em busca de segurança, ele viajou imediatamente no dia 1º de abril, um dia depois, para se encontrar lá com o Brizola, que era um grande líder naquele momento, era governador do Rio Grande do Sul, atrelado à esquerda, e esse momento de encontro em Porto Alegre significaria que era montaram um protesto, ou basicamente uma resposta a essa ditadura, a esse golpe, e em seguida ele não avançou com esse planejamento, e ao mesmo tempo ele seguiu para o exílio no Uruguai, e onde ele só retornou para o Brasil em 1976. Quem assumiu a presidência nesse momento, quando o cargo se torna vago, foi o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli, e aqui a gente tem esse discurso que é muito interessante, de que, basicamente, o Jango ele foi obrigado a deixar o cargo, inclusive ele foi se exilar no Uruguai, mas o discurso dado pelos militares ou pelos apoiadores do golpe é de que, na verdade, o cargo se tornou vago porque o presidente deixou o vago, como se ele tivesse fugido dessa responsabilidade, e basicamente nessa declaração de vacância a gente pode perceber isso. Atenção, o senhor presidente da República deixou a sede do governo, deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado
permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do que cabe nos termos da Constituição brasileira. Para um fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E aí, de 64, né, a gente começa já esse regime de intercalação entre os marechais e os ditadores que serão líderes do Poder Executivo. Em abril de 64 a março de 1967, o líder que nós vamos ter é o Marechal Castelo Branco. E aí é importante a gente pensar que esses próprios militares eles estavam também divididos em grupos. O Marechal Castelo Branco, por exemplo, ele era líder do grupo Sorbonne. E aí também temos as divisões entre esses militares. Sorbonne, eles eram oriundos da Escola Superior de Guerra, criada em 1948, que era formada por intelectuais, veteranos da Segunda Guerra Mundial, próximos da UDN, alinhados também ideologicamente com os Estados Unidos, eram anticomunistas, partidários de um poder executivo forte e de soluções econômicas técnicas. E também tínhamos os militares alinhados à linha dura, que também eram anticomunistas, sem ligações diretas com os Estados Unidos, eram também pela criação de vários órgãos, inclusive também por várias determinações. Por exemplo, cassou e suspendeu os direitos do JK, do Jânio Quadros e também do João Goulart, rompeu as relações com Cuba, foi extinto a lei de remessa de lucros, foi idealizador dos mecanismos de repressão, como o SNI, que é o Serviço Nacional de Informação. O Serviço Nacional de Informação, assim como outros órgãos, eram basicamente a voz, os olhos, os ouvidos da ditadura civil-militar, eram os responsáveis pela fiscalização, também por intermediar discursos, pelas apreensões. Então, são muitos documentos, inclusive hoje, gerados, que a gente pode encontrar, mostrando como eles estavam dentro de vários setores, de igreja, empresas, sindicatos, dos vários grupos. E é importante a gente pensar também as peculiaridades, né? Que era muito singular pensar o que se entendia como algo que feria o que o Estado decretava como insurgência naquele momento, ou como insubordinação. Então, o SNI é basicamente esse órgão que vai servir como os fiscais da ditadura e tinha a responsabilidade de abastecer de informações o Estado e esses militares para que eles soubessem basicamente o que acontecia nos dias comuns e no cotidiano da sociedade e como estava basicamente a questão das respostas daqueles que não aceitavam essa ditadura civil-militar. Ao mesmo tempo, o período da gestão do Castelo Branco, ela é marcada por planos econômicos também, como o Plano de Ação Econômica do Governo, a PAEG, que pretendia, naquele momento, corte de gastos, aumento de tarifas e impostos, fim da Lei da Estabilidade, criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aumento salarial uma vez do ano, só que sempre abaixo da inflação, restrição de créditos naquele contexto. Caminhando para aqui, é um momento também da criação de vários atos institucionais. A ditadura civil-militar ela vai se basear na criação desses atos que vão dar poderes ilimitados para esses ditadores. Ao mesmo tempo que esses 21 anos de ditadura vão representar a criação de 17 atos institucionais. E, inicialmente, na gênese desse projeto do golpe militar,
todos esses generais não imaginavam que iam necessitar até o final de 17 atos institucionais e que apenas o primeiro fosse suficiente para que eles implantassem o seu projeto de ditadura e de Estado para aquele momento. Então, para se manter no poder, os militares eles desrespeitaram a Constituição e o Congresso Nacional, criando inicialmente o Ato Institucional de número 1, criado em 9 de abril de 1964, que permitia, nesse momento, a demissão de funcionários públicos, civis ou militares, leais ao antigo governo, ou seja, o antigo governo de Jango significava aqueles relacionados aos movimentos progressistas. Então, progressistas agora estavam correndo risco, mesmo se fossem funcionários públicos, até mesmo concursados, de serem demitidos, porque eles eram leais ao antigo governo e não ao atual governo. Há também a questão da cassação dos mandatos dos opositores ao golpe, prisões desses opositores e também eleições indiretas para presidente, e aí a gente não tinha mais o voto popular e descaracterizaria a ideia filosófica, central e conceitual do que significa uma república para a gente. Seguindo a própria cronologia desses atos institucionais, logo em seguida, em outubro de 1965, a gente tem a implantação do Ato Institucional de número 2, que agora implantava o bipartidarismo. Anteriormente, antes a esse golpe, a gente tinha um Brasil que era pluripartidário, na verdade, com várias ideologias, com vários pensamentos, com várias posições, e agora a gente voltava a essa ideia de um bipartidarismo. A extinção dos antigos partidos, e agora só apenas duas legendas, que era o Arena, que significava a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, o partido desses militares, e o partido de oposição, o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, oposição ao governo, mas no contexto de ditadura a gente sabe que essa oposição ela era consentida e muito mais branda. Em fevereiro de 66, nós temos agora o Ato Institucional de número 3, que agora colocava as eleições indiretas para governadores, indicação também de prefeitos de capitais e cidades estratégicas. Capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e também todos os governadores não eram mais decididos por voto popular, e sim por indicações. Logo em seguida, em 67, a gente tem o Ato Institucional de número 4, que agora define a criação de uma nova Constituição, que era promulgada no ano de 67, que reforçou esse poder executivo, que era o autoritarismo, também reforçando a ideia da Lei de Segurança Nacional. E aí a gente volta a pensar que o contexto dessa ditadura brasileira é o contexto também de guerra, da Guerra Fria, entre as potências, aí a União Soviética e os Estados Unidos capitalistas, altamente inteirada e interligada a essa Lei de Segurança Nacional, de que os opositores seriam aqueles voltados a essas visões e posicionamentos progressistas e também de cunhos de esquerda ou apoiadores do que a União Soviética entendia como ideologia. Ao mesmo tempo, logo em seguida, 67, logo a gente vai ter o governo agora de Costa e Silva, que já fazia parte do outro grupo dos militares. Esse fazia parte da linha dura e ficou no poder de 67 até 1969. Durante a gestão de Costa e Silva, a gente vai ter vários movimentos sindicais, protestos, inclusive de estudantes. E há, no Rio de Janeiro, a manifestação dos estudantes contra o governo, um protesto que acontecia no refeitório de uma universidade do estado do Rio de Janeiro, que foi assassinado o estudante Edson Luiz, no Rio de Janeiro, em março de 68. O assassinato do Edson Luiz ele vai representar um grande motivacional para inflamar vários protestos. Houve, depois do falecimento desse assassinato, uma passeata dos 100 mil, em julho de 68. Houve também várias greves em Osasco, em Contagem, em Belo Horizonte, e todo esse período, principalmente na missa de 7 dias, aí em memória ao Edson Luiz, o estudante assassinado, a gente vai ter várias torturas, várias perseguições, e isso vai inflamar, inclusive, essas perseguições e também a indicação da criação de um novo ato institucional, que vai ser o Ato Institucional de número 5, considerado pelos historiadores, cientistas sociais, todos aqueles que estudam esse momento da história do Brasil, como um golpe dentro do golpe, o ato institucional mais severo e o momento em que a ditadura ela mais se fecha para a democracia. Então, dessa forma, o Ato Institucional de número 5, ou simplesmente o AI-5, ele foi promulgado em 1968. Dentre as muitas restrições que ele vai estabelecer para a sociedade naquele momento, a gente pode pontuar a concessão de poder ao presidente da República para dar recesso à Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas Estaduais e Câmara de Vereadores e Municipais,
E no período de recesso, o Poder Executivo Federal assumiria as funções destes poderes legislativos. Também tinha o poder de intervir nos estados e municípios, sem respeitar as limitações constitucionais, suspender também os direitos políticos pelo período de 10 anos de qualquer cidadão brasileiro, cassar mandatos de deputados federais, estaduais e vereadores, proibia também as manifestações populares de caráter político, suspendia o direito de habeas corpus em caso de crime político, crimes contra a ordem econômica também, segurança nacional e economia popular, e também impunha a censura prévia para jornais, revistas, livros, peças de teatro e músicas. Além disso, a gente pode pontuar também o fechamento do Congresso por 1 ano, suspensão das habeas corpus e também as novas cassações. O que a gente pode pensar aí é que o AI-5 vai representar, assim, um golpe dentro do golpe, pensar que em 68 a gente tem uma nova restrição, o que vai fechar ainda mais o que a gente entende por democracia para a nossa república naquele momento. Ao mesmo tempo, é nesse período que nós temos a iniciação das ações armadas contra o governo, organizações como o PCBR, a VAR Palmares, MR8, a VPR, a Aliança Nacional, que basicamente vão atuar na guerrilha urbana e também na guerrilha rural, sequestros de capitão, embaixadores e diplomatas estrangeiros, assaltos a banco também. Tudo isso vai ser feito como um jogo político para poder arrecadar dinheiro e também libertar pessoas que estavam presas, ou seja, presos políticos. Na guerrilha rural, a gente pode destacar aí a Araguaia, que vai acontecer. Há também que se destacar alguns líderes desses movimentos, como o próprio Carlos Lamarca, que é líder da VAR Palmares, e também o líder da LN, que é o Marighella, que vai ser assassinado tempos depois, como consequência também desses conflitos. A guerrilha de esquerda, ela fazia esses tratos para poder libertar esses presos. Aqui, por exemplo, a gente pode destacar o embaixador dos Estados Unidos, que foi sequestrado pelo MR8 e também pela ALN, em troca de solturas de presos, que foi o embaixador Elbrick. Nesse sentido, era a forma que se acontecia esses jogos políticos para poder fazer com que essa esquerda avançasse diante dos seus movimentos populares, movimentos sociais de resistência a essa ditadura. Caminhando aí para o próximo presidente que vai governar, basicamente o próximo general, a gente tem o Médici, que vai também ser o mais carrasco de todos aqueles que vão existir durante os 21 anos de ditadura, da apaziguação dos quartéis, para permitir também que as aspirações e os interesses dos militares, que eram direitistas radicais, se expressassem em seu governo. Então, a gente tem essa expressão maior desses militares, muito mais voltados à direita, o período que se registraram os maiores índices de desenvolvimento e crescimento econômico do país, e a gente vai citar sobre o que a gente vai entender nesse momento como o grande milagre econômico, e talvez também pensar a farsa desse grande milagre econômico. Durante a gestão de Médici que a gente vai ter obras faraônicas, como a construção da Transamazônica, que vai fazer basicamente que regiões antes pouco conhecidas e pouco habitadas do país, como a Amazônia e também a região centro-oeste, recebessem estímulos governamentais para poderem ser exploradas, por exemplo, a partir dessa obra transamazônica. Por outro lado, os empréstimos estrangeiros geraram uma dívida externa tão elevada e custosa que bloqueou por décadas o crescimento e o desenvolvimento sustentável dentro do país. E também a gente pode pensar que é durante a gestão do Médici que a gente vai ter a seleção brasileira como tricampeã do mundo, e isso vai ser usado como propaganda do regime, para dizer que o Brasil que dá certo, com o governo que dá certo, em outros setores também se dará certo. Em 68, a gente intitula como o ano que não terminou, ao mesmo tempo que o dia em que o ato institucional número 5 ele é promulgado, também a gente entende que é um dia que durou por muitos anos aí por conta dessa restrição. E aí a gente pode destacar figuras como o próprio Caetano Veloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Chico Buarque, o Hélio, a Lígia Clark, o Glauber Rocha, Ferreira Goulart na poesia. Então, esses são alguns nomes que a gente pode citar, presentes até hoje na cultura brasileira, que deram rosto, deram a cara, basicamente, com um movimento de contracultura. O duplo sentido até das letras de suas canções, para poder, ao mesmo tempo, criar um sentimento de consciência, atuar como resistência frente a esse regime ditatorial. Esse momento também é um momento de mais perseguições a todos os opositores.
né, e eram colocados que todos esses opositores, basicamente não criminosos, mas pessoas que se opunham ao regime naquele momento, eram entendidos como terroristas, e vários boletins, as mídias e os próprios panfletos eram divulgados para poder fazerem a perseguição dessas pessoas, porque entendiam que eles eram contrários ao desenvolvimento dessa nação, ou seja, ao mesmo tempo ofereciam riscos para as famílias brasileiras, porque eles eram subversivos. E aqui a gente destaca o próprio assassinato do Carlos Lamarca, perseguido e também executado por conta dessa força militar. E existia também essa repressão a qualquer manifestação que fosse antigovernista. Basicamente, se opor ao regime significava que você era um terrorista, um perseguido e, basicamente, também um subversivo. Foram várias formas de tortura, a gente destaca aquelas em que tinha a pressão psicológica, a pressão física, como o próprio pau de arara. Prisões de torturas e assassinatos foram coisas muito comuns naquele momento. O próprio Marighella também, que era um líder dos movimentos de resistência e de esquerda, ele foi assassinado a tiros. Ao mesmo tempo, essa repressão ela fica mais intensa, desses militares avançando contra as guerrilhas de esquerda que fazia todas essas movimentações para resistir, a partir dos órgãos que esses militares vão usar, como o próprio SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, o DOI-CODE, que era também um serviço não só de informação, mas aquele que executava essas torturas, o AOBAN, o DOPS também, são todos órgãos a serviço dessa ditadura, a serviço desses militares para um caminhar da ditadura em que vários slogans ufanistas vão ser propagados naquele momento, também com a ideia de serem otimistas, de que tudo isso estava acontecendo só apenas com aquelas pessoas que estavam contra o Estado naquele momento, as políticas desenvolvidas, ou seja, contra a ordem, e assim não eram a favor do progresso desse país. E isso vai ser dado mais ênfase a partir dessa censura às propagandas. Então, em todos os sentidos e cunhos artísticos também a gente pode citar, para além das músicas, os jornais também foram perseguidos. Então, os slogans propagados eram de que o Brasil ame-o ou deixe-o, ou seja, ou é a favor do progresso, ou basicamente você deve sair do país porque ele não te serve. Então, mas ninguém mais segura esse país, ou seja, se você também não é a favor, não atrapalhe o progresso desse país. Ame ou deixe, são aí os slogans mais conhecidos deste momento. Caminhando aí para a década de 70, é conhecido como um período de grande milagre econômico, que era um milagre basicamente conhecido como um milagre não santo. Ele começa em 68 e vai até meados de 1973. É um período de grande crescimento da economia, sim, no país. Há uma inflação mais moderada, isso pensando a partir dos padrões brasileiros, uma modernização da indústria de base, de bens de consumo duráveis também, das telecomunicações, da produção de energia, e também a ampliação da criação de empresas estatais de mineração, petróleo, petroquímica, eletricidade, aço, de comunicações também, investimentos estrangeiros, principalmente essa abertura exacerbada para a entrada das multinacionais no Brasil, são as empresas de carros, são as empresas alimentícias também, a questão do arrocho salarial, ou seja, os salários congelados durante todo esse tempo, para que isso aí não contribuísse ou reverberasse na questão da uma subida dessa inflação, concentração de renda, ficam mais ricos, os pobres mais pobres, e as obras estatais conhecidas como as faraônicas. Então, por exemplo, nesse momento a gente tem um grande avanço nas construções das hidrelétricas. A década de 70 e 80 se destaca muito no Brasil com as construções dessas hidrelétricas, principalmente nos estados de Minas. Aqui na Bahia nós teremos também essas construções. E o aumento também da dívida externa, porque basicamente o que vai bancar a abertura e a construção dessas indústrias e todo esse desenvolvimento vai ser a contratação desses empréstimos, e a dívida externa ela fica grande aí por muito tempo sem ser paga. Então, basicamente, isso não vai representar benefício para a mesa do cidadão comum, do pobre, do trabalhador, porque, basicamente, isso estava para outros setores. Os ricos sentiam mais esse milagre econômico do que propriamente o pobre, porque o pobre vai sentir nesse arroz salarial, um salário mínimo que não aumenta, que não acompanha essa inflação, que não dá para pagar as dívidas, e, basicamente, esse progresso não é sentido para esse pobre. Caminhando, a gente tem agora o governo do general Ernesto Geisel, que basicamente vai perdurar de 74 até 1979. Então, seu governo ele previu uma adoção de um conjunto de medidas políticas
que eram liberalizantes, cuidadosamente controladas pelo Poder Executivo Federal. Houve tentativas de golpe contra o governo, promovidos por setores militares radicais, concessões de aparato repressivo para impedir pressões que fossem provenientes dessas oposições. Episódios mais graves ocorridos no mandato de Geisel foi a morte da tortura do jornalista Vladimir Herzog, em 75, a partir do DOI-CODE, que era um dos aparelhos repressivos do Estado naquele momento, e foi feito pelo 2º Exército de São Paulo. Os operários metalúrgicos também da região do ABCD paulista desencadearam uma série de greves que marcaram. E aí a gente pode citar, por fim, o governo de João Figueiredo, que é de 79 até 85, que é o último ano dessa ditadura. Então, essa ditadura ela foi perdendo legitimidade, os movimentos foram cada vez mais resistentes, de esquerda, resistindo a essa ditadura, lutando por a democracia, por eleições diretas também. Então, essa ditadura sofreu um desgaste político muito grande. E em fevereiro de 1978 foi criado no Rio de Janeiro o primeiro Comitê Brasileiro pela Anistia, conhecida pela sigla CBA. A Arena e o MDB foram extintos, então a gente deixou de ter o bipartidarismo, ou seja, apenas 2 partidos existentes no Brasil. Os políticos governamentistas criaram o Partido Democrático Nacional, o MDB se transformou no PMDB, surgiu aí o PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista, o PTB também, o Partido Trabalhista Brasileiro. E esse presidente, o general João Figueiredo, ele herdou uma grave crise econômica, deixada principalmente com gestores que vão estar ali comandando aquele grande milagre econômico, que nada mais é do que uma farsa. E a partir de 1983, estudantes, líderes sindicais e políticos, setores da Igreja Católica, artistas, ou seja, vários grupos da sociedade civil começaram a reivindicar essas eleições diretas. E esse movimento vai se consagrar com o que nós conhecemos pelas diretas já. Então, entre os últimos meses, lá de 1983 e também abril de 1984, o Brasil ele foi agitado por esse movimento cívico, que era conhecido e denominado por diretas já, e apesar do anseio explícito da maioria da população brasileira, o governo militar, sob o comando desse general, João Figueiredo, ainda tinha poder sobre esse Congresso. Então, a emenda Dante de Oliveira foi emenda promulgada também, que precisava de 2/3 dos votos dos parlamentares para serem aprovadas, e acabou sendo rejeitada. 98 parlamentares, e 65 foram contra, e 3 tiveram abstenção. Então, para não desagradar os militares nem a seus eleitores, 112 não compareceram no dia dessa votação, e assim, por 22 votos, os brasileiros tiveram adiado esse sonho de voto direto, ou seja, as diretas já, por mais que tenha sido um movimento cívico muito grande, não se consagrou como um movimento que se efetivasse aí nas votações do plenário. E isso só vinha a acontecer depois no Brasil, em 1989, que vai ser o primeiro momento em que nós teremos as eleições diretas. No fim do regime, a gente vai ter uma emenda constitucional que propunha as eleições diretas para presidente, que foi rejeitada pelo Congresso lá no ano de 1984, e um dos líderes do movimento que incendiava, na verdade, o país em defesa do voto livre, se sentiu naquele momento que chegava a hora. Então, mesmo tendo que concorrer no colégio eleitoral, composto em sua maioria por deputados e senadores do governamentista PDS, que é o Partido Democrático Social, o Tancredo Neves, ele lançou-se como candidato naquele momento de oposição, só que ele venceu em 15 de janeiro de 1985, e essa é a data que simboliza o fim dos mais de 20 anos, na verdade, dessa ditadura, que, na verdade, em números específicos, demoraram aí 21 anos, perdurou por 21 anos. E, ao mesmo tempo, o fim da ditadura é marcado pela anistia, né? Pensando que a anistia era o perdão pelos crimes, e a gente precisa pensar que esse perdão vai significar um benefício muito mais para a direita, para os militares, do que para a esquerda. A esquerda ela foi a vítima das torturas, das perseguições, de serem expulsos do país. Então, basicamente, o que eles tinham que sofrer na ditadura, eles sofreram na ditadura. E os militares, basicamente, entendiam essa anistia como um perdão dos seus crimes, para que eles não pagassem por esses crimes, então. E aqui a gente tem um símbolo dessa Comissão da Verdade, que foi criada durante a gestão de Dilma.
o Brasil se caracterizou como um país muito atrasado, porque as outras ditaduras que aconteceram em países da América Latina tiveram suas comissões da verdade muito mais cedo. A Comissão da Verdade, na verdade, é um plano estratégico para poder apurar os crimes contra os direitos humanos, saber melhor sobre os assassinatos, as torturas, os desaparecidos da ditadura, já que inúmeras pessoas ainda a gente não consegue saber do paradeiro. Então, é formado por uma equipe técnica de historiadores, advogados, antropólogos, psicólogos, que tem a missão aí de vasculhar os porões do Exército, da Aeronáutica, de todos os órgãos repressivos da ditadura também, a fim de descobrir sobre todos esses crimes cometidos durante a ditadura. Então, muito ainda há que se descobrir, descobriu-se muita coisa também com a Comissão da Verdade, mesmo ela tendo sido instalada de forma tardia no Brasil. E aqui a gente tem algumas atividades para poder refletir sobre o que foi essa ditadura, a importância da gente compreender essa história, que faz na história também parte do que nós entendemos por história do tempo presente, até porque muitas das pessoas que vivenciaram, que estavam naquele contexto social, político, cultural, da sociedade brasileira ainda estão vivas. Então aqui a gente tem essa imagem que fica para a gente poder analisar um general saudando uma outra pessoa, e tem todo um simbolismo nessa imagem. As pombas representam algo, ele está molhando o jardim de flores brancas também, sem muito colorismo, e existem alguns esqueletos por debaixo, e a partir da análise dessa imagem, ficam essas 6 interrogações. Primeira, qual é a situação representada no cartoon? 2, como está dividido o cenário, como ele está agindo, basicamente ele finge que nada está acontecendo, o que são os ossos que estão embaixo da terra, e por fim, é um cartoon agradável de se olhar, o que ele sugere, então é basicamente uma reflexão para que esse estudante observe e interaja junto ao que se passa dentro do contexto dessa ditadura civil-militar interpretada a partir da crítica desse cartoon. A segunda é essa aqui, onde também tem um general escondendo alguns esqueletos, e aí a gente tem um cachorro em posição de julgar, de investigar, e ele está vestido a camisa da Comissão da Verdade, e a Comissão da Verdade é esse órgão importante, de poder procurar, de saber descobrir e investigar os porões da ditadura e revelar para a gente muitas coisas que nós não sabemos. Né? Por que os questionamentos que a gente faz são 7 para esse cartoon também? Por que o senhor está segurando alguns crânios? Por que ele está escondendo os crânios do cachorro? O que sugere a imagem do cachorro? O que é a Comissão da Verdade? O que sugere o subir os olhos para cima? Quem é esse senhor? E o que sugere o pijama? Será que ele estaria vivendo uma vida feliz? Então, basicamente, uma ideia de disfarçar quem era e o que fez, e aí a gente tem esse cachorro representando a figura da Comissão da Verdade. E para casa fica esse jogo aqui, que é muito interessante. Esse jogo ele foi criado por estudantes do curso do bacharelado em jogos digitais da Universidade Federal de Porto Alegre. Então, se chama Prison's Land, e basicamente esse jogo conta a história de uma pesquisadora da Comissão da Verdade, que é um grupo que investiga as violações dos direitos humanos praticados pela ditadura militar, que vai até a ilha atrás de pistas sobre o antigo detento que foi visto pela última vez por lá. Então, a história é baseada em um dos casos mais infames das ilhas de presídio. Aqui eu disponibilizo o link para acessar o jogo, que é muito acessível pelo celular e pelo computador. Então, os alunos vão dar um feedback jogando, pesquisando, se colocando no lugar desse pesquisador da Comissão da Verdade para poder desvendar o que aconteceu com esse sargento Manuel Soares. E, basicamente, a gente tem isso mostrado a partir desse vídeo que propaga qual é a intencionalidade desse jogo. Sou pesquisadora da Comissão da Verdade. Estou investigando um caso que ocorreu na Ilha do Presídio por volta de 1967. Essa época sombria da nossa história foi caracterizada pela censura, perseguição e repressão contra os que não eram a favor do regime e até violação dos direitos humanos. Torturas eram comuns para se obter confissões. As informações que temos são muito contraditórias. Não sabemos se ele fugiu ou se foi morto.
E aqui ficam as referências bibliográficas e também as tabelas de imagens com as referências de onde elas foram extraídas.